Nesta homilia, nós iremos refletir sobre o Evangelho do 11º domingo do tempo comum do ano B, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Todo o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, ele apresenta várias parábolas de Jesus para nos falar a respeito da realidade do Reino de Deus. Nesse trecho, em particular, que nós iremos ouvir neste domingo, Jesus nos apresenta duas parábolas para falar do Reino de Deus. A parábola da semente que cresce sozinha, sem nenhuma intervenção humana, e a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes e que se torna uma grande árvore. Mas também, nesse trecho do Evangelho, nos é apresentado o porquê é que Jesus ele fala em parábola aos seus discípulos. O evangelista nos diz o seguinte, nos versículos 33 e 34. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Antes de meditarmos sobre o sentido das duas parábolas contadas por Jesus no trecho do Evangelho de hoje, vamos meditar no sentido das parábolas, no porquê é que Jesus usava parábolas e o que são, de fato, as parábolas que ele contava. Como nós podemos ver, em todos os evangelhos, as parábolas são um traço característico do ensinamento de Jesus. Todos os 4 evangelistas nos apresentam parábolas que Jesus contava para ensinar aos seus ouvintes. Jesus usa dessas parábolas especialmente para falar a respeito do mistério do Reino de Deus, que é um mistério tão grande que não pode ser definido em apenas uma única palavra, em um único conceito. Por isso, Jesus usa várias imagens para nos ajudar a entender e a mergulhar e fazer uma experiência neste mistério que é o Reino dos Céus. Nós podemos dizer que as parábolas elas são um convite, uma porta de entrada para o Reino dos Céus. Porque, de fato, só é possível entender o que é o Reino dos Céus, o Reino de Deus, se nós entrarmos nele, se nós fizermos uma experiência do Reino de Deus. Assim, o mesmo nós podemos dizer também a respeito da Igreja. Nós só podemos compreender, de fato, o que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo se nós fizermos parte dela, se nós entrarmos nela e fazermos parte desta família dos filhos de Deus. E nós podemos ir mais além. Nós só podemos compreender o que de fato é uma família se nós fizermos parte dela. Se nós ficarmos olhando essas realidades de fora, como se fossem um objeto de estudo para a gente dissecar e entender, nós nunca seremos capazes de chegar à sua profundidade. A realidade da Igreja, que é a família dos filhos de Deus, e a própria realidade do Reino de Deus só pode ser entendida se nós experimentarmos, fizermos uma experiência desta realidade em nós mesmos. Por isso, as parábolas, elas são um convite para a entrada no Reino de Deus. E quem fica de fora desta realidade não consegue entender e aquilo que são as palavras de Jesus, aquilo que são os seus ensinamentos, permanece sempre de uma forma enigmática. Por isso, as parábolas, elas são esta porta de entrada para o Reino dos Céus. O Catecismo da Igreja Católica também nos ensina que as parábolas, elas são uma espécie de espelho para o homem. Nas parábolas que Jesus conta, o homem pode ver a si mesmo, porque essas parábolas, elas conduzem o leitor ou aquele que está escutando a uma situação que antes ele não percebia como aplicável a si mesmo e que naquele momento que ele escuta a parábola e que ele vai meditar sobre a parábola, ele vai ter que entrar em si mesmo e aplicar para si esta parábola e também tomar uma decisão perante ela. Por isso, a parábola é um espelho em que o homem vai precisar se olhar e ele vai precisar também chegar a um discernimento. Porque a parábola também, ela é algo que atrai a nossa atenção,
atrai a nossa curiosidade, porque quando nós começamos a ouvir uma história, nós queremos saber o final dela. Queremos saber até onde ela vai chegar. As parábolas de Jesus, elas têm um significado muito profundo e elas nos levam a chegar a um entendimento de algo muito mais profundo do que antes nós percebíamos. Jesus, ele sempre ao terminar uma parábola, normalmente ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com isso, Jesus ele está apelando para a liberdade daquele que é o seu interlocutor, daquele que escuta a parábola, porque toda parábola ela requer a disposição do ouvinte para aceitar ou não o ensinamento. A parábola desta forma, ela é um apelo à liberdade do homem, ela requer um discernimento. E o que é um discernimento? A palavra discernir significa separar. Nós precisamos separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Nós precisamos distinguir os elementos e tomar uma decisão, fazer um juízo, fazer uma escolha. Por isso as parábolas de Jesus, elas apelam para esta capacidade de discernimento do homem e ela é uma palavra ativa, que vai agindo dentro do coração humano e que interpela e que exige uma resposta, exige uma tomada de decisão por parte da pessoa que escuta. É por isso que Jesus usa parábolas, porque ele sabe que as parábolas irão se fixar na memória humana, que elas irão trabalhar dentro do coração humano e que elas pedirão do homem uma resposta para que ele entre e tome posse do reino de Deus. Nós vimos esta primeira realidade, o que são as parábolas e do porquê que Jesus as utilizava. E Jesus utilizava as parábolas especialmente para falar a respeito do reino de Deus. E nós podemos nos perguntar, o que é o reino de Deus? Nós podemos responder que o reino de Deus ele é uma realidade dinâmica, que o reino de Deus não está preso a um tempo ou a algum lugar como os reinados terrenos. O que é o reino de Deus então? Aonde ele está? Quando ele acontece? Nós podemos responder que o reino de Deus é Deus reinando. Aonde Deus reina, ali está acontecendo o reino de Deus. Se Deus reina na vida de uma pessoa, na vida dela está acontecendo o reino de Deus. Se Deus reina em uma família, naquela família está acontecendo o reino de Deus. Se Deus reina em uma sociedade, se Deus é o primeiro, se Ele ocupa o centro, se Ele ocupa o trono, ali está acontecendo o reino de Deus. Por isso, o reino de Deus ele não é uma realidade estática ou presa a um lugar ou a um momento, mas é uma realidade que vai acontecendo na medida em que as pessoas vão se abrindo para tomar posse desta realidade. Então, nós podemos dizer que o reino de Deus é o primado de Deus sobre as nossas vidas. Agora nós vamos entrar nas duas parábolas que Jesus nos conta no Evangelho de hoje para falar a respeito do reino de Deus. A primeira parábola é a parábola da semente que cresce sem a ajuda do agricultor. Jesus nos fala que a semente é plantada na terra e durante a noite ela vai crescendo sem que o homem faça esforço algum. Com isso, Jesus nos quer mostrar que o reino de Deus, ele é sempre uma iniciativa divina. É Deus quem toma a iniciativa de nos atrair para o seu reino, quem planta a semente do reino em nós e que nós precisamos colaborar, cooperar com a graça de Deus que atua em nós. O reino de Deus ele não crescerá por puro esforço humano e ele não se estende também pela violência humana ou pelo simples querer humano, mas é preciso deixá-lo crescer, é preciso permitir a ação da graça de Deus nas nossas vidas. Nós podemos perceber que ao longo da história houveram algumas pessoas e também algumas ideologias que quiseram forçar com que o reino do céu acontecesse aqui e agora. Só que o reino de Deus ele não é uma realidade que é forçada pelo ser humano. Ele é uma realidade que sempre nos escapa. Por isso, nenhuma ideologia pode forçar a presença do reino de Deus ou pode forçar o reino de Deus a acontecer. Porque o reino de Deus ele é um primado de Deus e não é simplesmente
um esforço humano ou algo que simplesmente o ser humano faz acontecer da sua forma. Todas as tentativas de implantação do reino de Deus a todo custo e pela vontade humana, elas faliram. Nós podemos ver isso nos regimes, nas ideologias que tentaram imanentizar o reino de Deus, ou seja, trazer o reino de Deus e forçá-lo a acontecer aqui e agora. Nós devemos saber que o reino de Deus ele tem sempre um caráter transcendente e escatológico. Esse caráter escatológico do reino de Deus nos faz, então, buscarmos aqui nesta terra o primado de Deus em nós, para que na eternidade nós possamos viver eternamente com Deus. Ao ouvirmos esta primeira parábola de Jesus sobre a semente que cresce sem a ajuda do agricultor e que aqui está o primado da graça de Deus, nós podemos também meditar naquilo que São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de 6 a 9. Porque nesse contexto desta carta estava tendo uma discussão entre a comunidade de Corinto para ver se eles pertenciam a Paulo ou pertenciam a Apolo, que também tinha pregado o evangelho naquela cidade. E São Paulo vai dizer o seguinte aos coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta, nada é, aquele que rega, nada é, mas importa somente Deus que dá crescimento. Nós somos cooperadores de Deus. Esta primeira parábola, então, nos fala a respeito do primado da graça de Deus sobre as nossas vidas, e nós somos os seus cooperadores. A segunda parábola, que é a parábola do grão de mostarda, nos fala desta sementinha que é muito pequena e que se torna uma grande árvore. Ao contar esta parábola, Jesus nos quer fazer ver a desproporção entre aquilo que é a semente plantada e aquilo em que ela se converte no final. Por isso, nós somos chamados a acolher a semente do reino de Deus em nós, que parece uma semente pequena e simples, mas nós somos chamados a deixá-la a crescer dentro de nós. O reino de Deus precisa tomar conta de nós, precisa crescer dentro do nosso coração. E quando nós permitimos que esta semente do reino de Deus cresça em nós, nós passamos a ser testemunha do próprio reino e as pessoas também vão encontrar abrigo em nós, assim como as aves encontraram abrigo naquela árvore de mostarda que tinha se formado. Um comentário para esta parábola, nós podemos tomá-lo de uma frase de Santo Inácio de Loyola, em que ele nos diz o seguinte: a maioria das pessoas não faz ideia do que Deus poderia fazer delas se somente elas se colocassem à sua disposição. Esta frase é belíssima. Nós não sabemos aquilo que Deus pode fazer de nós, se nós nos abrirmos à sua graça, se nós deixarmos Ele agir em nós, se nós deixarmos Ele crescer em nós. E aqui nós podemos tomar também a frase de São João Batista: é preciso que Ele cresça e eu diminua. Nós precisamos deixar a graça de Deus agir em nós, precisamos deixar o reino de Deus crescer nas nossas vidas, precisamos deixar Deus reinar em nós para que nós sejamos verdadeiras testemunhas do reino de Deus. Que estas parábolas de Jesus trabalhem no nosso coração e nós sintamos também a necessidade de deixar o reino de Deus tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa mentalidade, para que nós sejamos verdadeiros instrumentos do reino e levemos o reino de Deus em nós. Que Deus ocupe o trono da nossa vida, que Deus ocupe o centro da nossa vida e que Ele reine verdadeiramente em nós. Viver o reinado de Deus é proclamar Deus como nosso Rei. Que assim nós o façamos e abramos o nosso coração para a sua graça agir em nós. Deus te abençoe.